Tá cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney+, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom. Conexão em todos os sentidos. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta manhã de terça-feira, nós chegamos com as notícias do maior clube do Centro-Oeste, trazendo para você todos os bastidores desse clássico que acontece no final de semana e já mexe com o coração dos goianos. Goiânia já não se fala em outra coisa, a não ser o clássico de domingo, né? É uma rivalidade assim gigantesca e o coração do torcedor goiano, seja do Vila, seja do Goiás, né, já para a batida em cima desse clássico. Tá todo mundo falando, a cidade não comenta outra situação a não ser o clássico. O Goiás se preparando para o clássico. O Goiás joga aí nesse meio de semana contra o Abecate, depois se prepara para jogar contra o Vila no final de semana. O Goiás joga na quinta-feira, mais uma vez a tabela arrocha o Goiás, né? Quinta-feira o Goiás joga, recover na sexta, sábado já organiza o time para jogar novamente contra o Vila Nova. Então, tempo de descanso do Goiás praticamente zero. Talvez o Daniel Paulista, na sua reclamação, tenha toda a razão do mundo. O Vila sempre com 2 dias a mais de descanso do que o Goiás, mas isso não acredito que não vai interferir no resultado da partida, que deve acontecer no estádio da Serrinha às 18h30 no próximo domingo. Lembrando que o horário foi alterado, né? Muita gente aí gostou do horário novo às 18h30, outras pessoas não, até por conta da televisão. Muitos clássicos no Brasil, então alteraram para que a audiência fosse maior. Um clássico Goiás e Vila Nova gera uma audiência muito grande, não queriam competir com os grandes aí do centro-sul de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, na verdade, né? Então acabaram mudando o horário. Eu acho que para mim não muda muita coisa, até 18h30, se não estiver chovendo, é um horário bom, né? Sombra na Serrinha, pelo menos para assistir o jogo tranquilamente. Espero que não chova, né? Um jogo bom e um horário bom. Se não chover, tem tudo para o Goiás fazer uma ótima partida, até porque quem vem sofrendo mais dentro da competição com a chuva é o Goiás, que tem um meio de campo muito técnico, né? Então quando chove, acaba ficando aquele chutão, perdemos a velocidade no contra-ataque. Então eu acho que a chuva só beneficia o rival, que tem um jogo mais duro, que faz um jogo mais físico e de contato. Então se não chover, o benefício é todo do Goiás, que deve oferecer mais dificuldade para o time do Vila Nova do que se tiver um peteco de água igual teve nessa última quinta-feira, quando o Goiás jogou contra o Centro-Oeste, né? Então acredito muito que, se não chover, teremos um excelente jogo do Verdão na Serrinha. Para esse jogo, acredito que o Goiás deve ir completíssimo, né? Óbvio que agora contra o Abecate, o Daniel deve poupar alguns jogadores, ele não deve poupar o time inteiro, mas algumas peças principais ele deve dar descanso sim, né? Até porque ele não gosta de perder todo o esquema que ele vem trabalhando, então deve poupar um Lourenço, deve poupar ali o GG novamente, deve poupar ali o Anselmo Ramon, deve iniciar com uma equipe diferente do que a gente viu em Anápolis. Eu acho que com mais peças no banco do que titular jogando, né? Então acredito que seja interessante isso, até porque a parte física, o Goiás vem sofrendo muito com essa parte física por conta dessa tabela. O Goiás joga sempre um dia a menos do que os rivais de descanso. Então o Vila joga na quarta, o Goiás joga na quinta, né? Então o Goiás sempre com um dia a menos aí, porque na sexta faz recover, sábado último treino e já organiza para a partida no domingo. Inclusive eu fiz uma sugestão, né, para o nosso Michel Alves, diretor de futebol, por que não abrir um treino para a torcida acompanhar, para a torcida apoiar. Pensei que nem seria respondido essa demanda que a gente solicitou lá junto ao Michel Alves, mas ele respondeu, né, foi muito solícito, cara. Eu vejo uma diferença gigantesca nos trabalhos. O trabalho do Michel Alves até aqui, um trabalho irretocável, né, seja na montagem do elenco, ou seja na condução, né, de como conduzir o futebol do Goiás. Parabéns para o Michel, que vem fazendo um trabalho assim fenomenal. Nos atendeu e disse que infelizmente não tem como, por conta da logística que se faz, né, pela tabela da Federação Goiana de Futebol. Então, essa questão de eu ter falado, joga na quinta, sexta-feira é recover e não treina, né? Então na sexta joga na quinta, na sexta é recover, no sábado não teria como, porque o último treino é onde o treinador tem um tempo para alinhar o time já para o clássico, para
né, fazer ali as suas jogadas ensaiadas, preparar o time para enfrentar o Vila Nova, então não teria como abrir o treino, mas ele gostou muito da ideia, isso eu já achei interessante, não tem aquela mesquinhagem, né, aquela arrogância do Andrino, né, ele explicou o motivo, mas deixou que gostou muito da ideia, que isso não está descartado futuramente, né, principalmente aí no Campeonato Brasileiro, de poder acontecer, da torcida poder ter esse contato com o clube, de ter esse contato com os jogadores. Então não foi descartado, o Michel gosta da ideia, talvez para o brasileiro a gente possa colocar isso em prática aí, né? E esse treino aberto aconteça, principalmente nos clássicos, né? O que antecedem os clássicos, que é muito importante, e o torcedor esmeraldino aguarda ansiosamente que o Goiás volte a vencer os clássicos, então seria importante, mas nesse clássico em si, infelizmente, por conta aí da tabela do Goianão, não vai ser possível, mas no próximo talvez a gente tenha esse portão aberto aí para o torcedor sentir de novo, né, esse contato com o time, sentir de novo esse clima de clássico. No próximo a gente vai buscar o Michel de novo e falar: ó, Michel, você deixou aberta essa situação aqui, vamos alinhar para o próximo clássico, a gente conseguir fazer isso. Então todo mundo aí de olho que poderemos ter esse treino aberto aí até no Brasileiro. Outra notícia, pessoal, ó, o Goiás colocou à venda os títulos de sócio para quem quiser comprar, né, apenas R$25 mil mais R$5 mil, né, de cadastro lá, ou seja, R$30 mil está custando um título de sócio do Goiás. Para quem tiver um interesse em comprar o seu título, está à venda apenas 40 títulos, que foi decidido aí em Assembleia Extraordinária do Goiás, aprovou. Esse dinheiro é destinado à construção do novo centro administrativo lá da Serrinha, onde vai ter o marketing, a secretaria do clube, o espaço para convivência dos próprios sócios proprietários. Então, R$30 mil aí você consegue comprar um título de sócio, então, com um valorzinho puxado, mas está disponível à venda para quem tem condição. Outra informação e última desse vídeo, hoje o vídeo vai ser bem curto, vou guardar aí para o final as informações no final do vídeo, mas ó, o Larsson agora sim foi oficializado, assinou o contrato com o Palmeiras. O Goiás deve receber o dinheiro, né, da compra das 40% do Larsson. E lembrando o seguinte, o Goiás pega apenas R$2,5 milhões, que é o valor dos 50% que pertence ao Goiás. Então 40% foi vendido, o Goiás fica com a parte do Larsson, porém esse valor de 4 milhões que a gente falou não é todo do Goiás. R$2,5 milhões aí fica pro... R$2,5 milhões aí vai ficar pro Goiás e o restante pro Larsson, tá? Então aquele R$4 milhões não é todo para o Goiás, mas sim pro Goiás e o jogador. Então assim, no contrato, o Goiás continua aí com 30% do jogador para vendas futuras. Acho que foi bom negócio pela venda futura, mas não pelo dinheiro que entra em caixa agora. Acho muito pouco, poderia ter sido um pouco mais, né? O Goiás precisa cuidar mais das suas joias, e fica a exemplo aí o Lucas Rodrigues, que talvez seja dos últimos anos a maior revelação do Goiás Esporte Clube. Tem que cuidar desse menino aí, né? Então é muito importante cuidar desse menino. Então é isso, galera. Fiz uma aposta ontem com o Pedro Henrique e Geninho que nós vamos lotar a Serrinha no domingo, né? Dobrei o valor da aposta porque eu acredito muito na torcida esmeraldina. Acredito que bateremos tranquilamente os 9.658 torcedores que estiveram no Onésio Brasileiro Alvarenga. Acredito muito na torcida do Goiás e nós vamos bater com toda certeza esse público aí, com chuva, sem chuva, com terremoto. Acredito muito na força da torcida esmeraldina para apoiar o Goiás e ir em busca da vitória nesse clássico, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!